Muito bem, amados, caminhamos e chegamos então ao 37º encontro tratando do livro de Apocalipse. Lembrando, a sétima trombeta já soou, mas as taças da ira de Deus ainda não foram derramadas, ainda não chegou. E João está vendo muita coisa acontecendo lá no céu, e ele tem a incumbência de ver e descrever para nós o que ele está vendo, e com palavras humanas, ele está descrevendo aquilo que nunca ninguém jamais tinha visto. Então, se era difícil para ele descrever, faça ideia para nós entender. Mas é o suficiente para que nós entendamos e nos preparemos para aquilo que há de vir. Então, a João foi permitido ver e descrever agora as duas bestas que surgirão nos últimos dias. Agora, João vai descrever para a gente esse fato das duas bestas que surgirão nos últimos dias. Uma do mar, a outra da terra. E eu posso pensar, em função da descrição que João fez, que uma representa o poder político humano, e outra, o poder religioso. Então temos duas bestas e nós vamos tentar entender como uma sendo a representação do poder político humano e a outra a representação do poder religioso imperante. Uma das bestas é horrível, ela é horripilante, a descrição dela é medonha, 10 chifres, 7 cabeças, boca que profere arrogâncias e blasfêmia. A outra, ao contrário, a outra vem travestida de um cordeiro, um cordeirinho, 2 chifres, parecendo ser um cordeirinho, mas fala como um dragão. Ela vem com a aparência de um cordeirinho, mas ela vem operando grandes sinais, prodígios, até fogo do céu vai fazer cair. Tamanha é a influência satânica dessa segunda besta. Vamos ver então como é que João descreveu a primeira besta. Vamos nos atentar agora apenas à descrição da primeira besta. Livro de Apocalipse, capítulo 13. A partir do versículo 1, João escreve assim: eles vão falando, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta aqui no sentido apocalíptico, no simbolismo apocalíptico, seria a representação de um homem. E um homem furioso, um homem selvagem, furioso, truculento. Então a formação da besta a gente pode entender como um homem. O mar, na simbologia apocalíptica também, seria multidões, homens de todos os tipos de povos, nações, línguas, e todos eles atripulados, em convulsão, como o mar sempre está. Chifres, poder político. E nós temos aqui 10 chifres em 7 cabeças. Então a gente pode pensar 10 reis em 7 nações ou 10 nações com 7 soberanos. Então nós podemos olhar com esse prisma para tentar entender. E ele coloca, versículo 2: a besta que vi, agora saindo do mar, era semelhante a um leopardo, com os pés como um de um urso, a boca como um de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, é uma besta, um homem furioso, que recebe de Satanás poder, autoridade de Satanás. Ok. Vamos ver um pouquinho, voltando lá no Antigo Testamento, um elo importante dessa corrente. É o sonho ou as visões de Daniel. E Daniel deixou registrado no seu livro, capítulo 7. Ali ele tem a visão de 4 animais: um leão, um urso, um leopardo e um animal terrível. E a Daniel foi dado a entender o que significavam aqueles animais. O leão seria o rei Nabucodonosor, o império da Babilônia, que levou todo o povo judeu cativo. O pessoal do sul de Judá, todo o pessoal cativo para a Babilônia. Ficaram lá por um tempo. O urso seria o Império Medo-Persa, que substituiu o Império de Nabucodonosor. Veio com Ciro e Dario, e esse império
que deixou com que os judeus voltassem a reconstruir os muros da cidade, a cidade, o templo. O terceiro animal vem na forma de um leopardo, rápido, ágil, como foi Alexandre, o macedônio, o grego, que tomou tudo aquilo que era dos persas, que estendeu seu domínio até a Índia, até o Egito, com velocidade surpreendente. Mas o quarto animal, dessa visão de Daniel, é um ser terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés do que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Era diferente de Nabucodonosor, de Ciro, de Dario, de Alexandre, até mesmo do Império Romano. É diferente. E ele tem 10 chifres. Mas o que é interessante dessa visão é que Daniel não vê um quinto animal. Parou no quarto, então não vai ter um quinto. Não vai existir um quinto. O tempo do Senhor termina e não vai haver esse quinto animal. Para no quarto. Daniel fala assim para a gente, capítulo 7, verso 15. Quanto a mim, Daniel, olha que Daniel é muito igual a nós. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim. E as visões na minha cabeça me perturbaram. Como é que a gente não se perturba lendo o livro de Apocalipse, vendo essa besta que vai emergir do mar com tanto furor? Como é que o nosso espírito não se alarma com essa informação? Como é que a nossa cabeça não se perturba? E Daniel já estava perturbado aqui. E ele coloca assim no versículo 16 do capítulo 7. Cheguei-me a um ponto dos que estavam perto, Daniel falando sua visão, e pedi a verdade de tudo isso. Ele chega na visão que ele está tendo, ele chega perto de alguém e quer saber a verdade. Me explica isso, o que significa isso? E assim, essa pessoa que ele se aproximou, me disse e me fez saber a interpretação dessas coisas. Versículo 17. Esses grandes animais são quatro, não tem um quinto, são quatro reis que se levantarão da terra. Opa, a informação que ele está tendo aqui agora é que aqueles animais que ele está vendo são quatro reis que se levantarão da terra. 18. Mas os santos do Altíssimo. Quem são os santos do Altíssimo? Aqueles que creem e aceitaram Jesus como seu Salvador, que temem ao Senhor Jesus, que o busca constantemente. Os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Em outras palavras, são reis furiosos que vão se levantar, mas os santos do Altíssimo não tem que se preocupar. Por quê? Porque, de acordo com a palavra do Senhor, eles receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade, não importa que tipo de reino nós tenhamos que enfrentar. Nós podemos também associar as visões de Daniel e de João agora ao sonho de Nabucodonosor. É importante entender isso aqui. Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve um sonho, enquanto os judeus estavam cativos lá. E no seu sonho ele viu uma grande estátua, uma estátua singular. E Daniel vai dar a interpretação dessa estátua. Daniel fala para ele assim: há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer, o que há de ser nos últimos dias. Daniel 2:28. Aí Daniel fala para Nabucodonosor que o Senhor dos céus, um Deus nos céus, fez a ele conhecer o que vai acontecer nos últimos dias, não nos últimos dias dele, do rei, mas nos últimos dias, da consumação dos tempos. A cabeça de ouro da estátua, Daniel revelou: é você, Nabucodonosor, você é o cabeça aqui de ouro, o que está agora mandando, o que tem o povo cativo. Mas você vai passar, você vai cair, vai vir um outro império que está representado com o peito de prata. Esses serão os medo-persas, que assumirão o controle, assumirão o domínio, mas eles também vão cair, também vão passar. E vai haver um terceiro reino, que é simbolizado pelo ventre de bronze, que serão os gregos, os macedônios, na velocidade de Alexandre, na velocidade de um leopardo, que vai tomar tudo que era dos persas. Mas eles também vão cair, vão passar e virar um outro reino com as pernas de ferro, representando o Império Romano, que veio e dominou o que era de Alexandre. Mas nós temos a estátua os pés. Os pés de barro e ferro, uma mistura de barro e ferro.
Eu posso pensar como um reino misturado, um reino dividido, uma mistura, um reino dividido, uma coalizão entre ferro com barro. Essa coalizão de ferro com barro, dos reinos aqui, é o estágio que nós nos encontramos hoje. Hoje nós encontramos nesse estágio da estátua que Daniel está interpretando. E nós vamos estar aqui, os reinos convivendo, apesar de totalmente opostos, ou apesar de extrema simbiose, vão estar convivendo até que a grande pedra que será cortada sem mãos humanas ferir a estátua dos pés e esmiuçar a estátua, e esmiuçar todos os reinos humanos. Aí é que acaba os reinos humanos e o reino entregue a Cristo, a Jesus, para toda a eternidade. Vamos voltar para João? João, agora no versículo 3, ele fala assim: então vi de suas cabeças, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Ele está vendo aqui e está tentando escrever para a gente. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então ele está informando para a gente que essa besta, que temos aí 10 chifres, 7 cabeças, ele vê que uma delas é golpeada de morte, mas ela é curada de modo maravilhoso, de modo que toda a terra ficou espantada, estupefada, e seguiam a besta. Sinais. E adoraram o dragão. Quem é o dragão? Satanás, a antiga serpente. Adoraram o dragão porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Olha o tamanho da força, do poder dessa criatura. Versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses, cerca de 3 anos e meio. E essa besta abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. E foi dado a ela também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então João fala para a gente que essa besta que vem da terra, que vem do mar, no poder político, vai fazer sinais e maravilhas, prodígios tão grandes que as pessoas vão adorar a besta. E ela vem no poder de Satanás. E ela vai ser uma criatura horrenda e vai lutar contra Deus, vai blasfemar contra Deus, contra o seu tabernáculo. E o que é pior, vai pelejar contra os santos do Altíssimo. E a palavra diz que eles vão vencer. Os santos do Altíssimo têm que passar por isso aqui e com a informação de que perderão nesse primeiro momento aqui. E que ele tem autoridade, vai ser autoridade sobre todos os povos, língua e nação. Essa é a besta que vem por aí. O importante é saber que, como nós vimos lá em cima, que os santos do Altíssimo herdarão a terra para todo sempre. Então não importa o tamanho da dificuldade que venha pela frente. O que é importante saber é que a vitória final é nossa. E nós estaremos para sempre, de eternidade a eternidade, com o Senhor. Você ficou curioso? Você queria conhecer mais sobre esse quarto animal? Sobre esse chifre que sobressai aos demais? Sobre essa informação? Você ficou curioso? Então vou dizer uma coisa para você. Daniel também ficou bastante curioso. Daniel, igual você, igual a mim, também ficou bastante curioso e ele queria saber mais. Olha o que Daniel escreve no seu capítulo 7, a partir do verso 19. Ele escreve assim: então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Quem está falando isso aqui? Daniel. Daniel está falando que teve o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Não é igualzinho a você e a mim? Nós também gostaríamos de conhecer mais a verdade a respeito desse quarto animal. E ele fala, esse quarto animal era diferente de todos os outros. Era diferente dos babilônios, dos medo-persas, dos gregos, dos romanos. É diferente de tudo. É muito terrível. Cujos dentes eram de ferro e cujas unhas eram de bronze, e que devorava e fazia em pedaços e pisava os pés, o que sobejava. Olha o versículo 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça. Você quer saber o significado dos 10 chifres? Eu também, Daniel também. Olha só, ele queria saber sobre os 10 chifres e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca e falava com insolência,
e parecia mais robusto do que os seus companheiros. A mesma curiosidade nossa, Daniel tinha aqui. No versículo 21 ele fala assim: eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Não é exatamente a informação que o Senhor está dando para a gente, quando está vendo essa besta que tem poder de Satanás e vai lutar contra os santos e vai prevalecer? Daniel também está falando que ele olhava e este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Versículo 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Glória a Deus. 23. Então ele disse, quem disse? O ancião de dias disse: o quarto animal, Daniel, será um quarto reino na terra. Como teve o reino da Nabucodonosor, o Medo-Persa, o Macedônio, os romanos, que dominou a nação de Israel, sobrepujou elas, aqui está dizendo que viria um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os outros, e devorará toda a terra, e pisará aos pés e a fará em pedaços. Essa informação que o ancião de dias está passando para Daniel, que é pertinente a nós. Versículo 24. Os 10 chifres, o ancião falando, corresponde a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. Daquele reino do barro com ferro misturado, serão 10 chifres que se levantarão desse reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Enquanto eu estou lendo isso para vocês aqui, lá no leste europeu, nós temos uma situação interessante, onde a Rússia ela mobilizou, ela trouxe tropas fortíssimas, muito bem armadas, para a fronteira com a Ucrânia. E hoje, de manhã cedo, no jornal, Biden manda 3 mil homens fortemente armados para o leste europeu, para contrapor a força russa chegando próximo à Ucrânia. São reis desse império entre barro e ferro. São reis. Versículo 25. Essa besta, o ancião falando para Daniel, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então esse quarto reino, quando se levantar, na força de Satanás, se opondo a Deus e ao seu Cristo, ele tem todo esse poder. E os santos do Senhor que estarão aqui enfrentarão, passarão por isso aqui, por pelo menos 3 anos e meio. Mas no versículo 6 ele fala assim: mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e o consumir até o fim. 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aí olha só o versículo 28. Aqui terminou o assunto. Ou seja, o ancião de Deus explicou para Daniel o que era para ser explicado, o ancião de dias, e aqui terminou o assunto. Aí ele colocou assim: quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram. Por que os pensamentos perturbaram? Porque ainda não chegou ainda uma conclusão clara. Ainda ficou muito perturbado. E ele colocou assim: e o meu rosto se empalideceu. Mas não é para ser diferente. Diante de tanta informação, de tanta notícia, é para empalidecer mesmo. Sabia que os santos do Altíssimo passarão por isso aqui. Mesmo sabendo que a vitória lá na frente é maior, mas vão passar por isso aqui. Mas olha como é que ele termina o texto. Mas eu, Daniel, guardei estas coisas no coração. O que Daniel fez? Ele entendeu o que podia entender, mas ele guardou aquelas informações no seu coração. O que compete a você, a mim?
Compete agir como Daniel agiu. Ok, eu sei o que vem por aí agora. Eu vou guardar isso no meu coração. Por quê? Quando eu ver essas coisas acontecendo, eu vou dar um glória a Deus, porque eu estou vendo que é a vontade do meu Senhor, que é soberano, que está sendo realizada, cumprida na face desse planeta. E o tempo está acabando. E a hora de viver eternamente com o Senhor está chegando. A hora de não ter mais relógio no pulso, nem lágrima nos olhos, nem fome, nem frio, nem sede, está chegando. A hora da alegria eterna está chegando. A hora da morte ser vencida está chegando. E eu vou dar glória a Deus e cantar em triunfo, porque eu sei que o meu Senhor é soberano. E tudo que acontece, acontece de acordo com a vontade permissiva do meu Deus. Vou parar por aqui. Deus nos permitir, voltaremos logo, falando um pouquinho sobre a besta que vai vir do mar, do poder religioso que vai imperar, dando poder à besta que veio da terra. Fiquem todos com Deus. Até breve.